Você está prestes a mergulhar na trajetória, na experiência e nos ensinamentos de alguém que marcou a história. Não apenas com feitos grandiosos, mas com escolhas conscientes, mentalidade diferenciada e princípios que atravessam gerações. Homem ou mulher, esse líder não nasceu pronto. Foi moldado por desafios, por decisões difíceis, por quedas e recomeços. E é justamente nisso que reside seu maior poder, a capacidade de crescer, adaptar-se e influenciar o mundo ao redor com visão, coragem e consistência. Este audiobook não é apenas uma biografia. É uma ferramenta de modelagem. Um convite para observar, absorver e aplicar. Ao longo do caminho, você vai identificar padrões de comportamento, hábitos de pensamento, estratégias e atitudes que geram impacto real. E que podem ser adaptadas à sua própria vida. Porque aprender com quem já fez é encurtar o caminho. E modelar não é copiar. É compreender a essência para criar sua própria versão de grandeza. Prepare-se para caminhar ao lado de alguém que transformou sua história pessoal em legado. E que agora pode inspirar a sua grande virada. Howard Thurman. O erro de quem quer viver o chamado rápido demais. Howard Washington Thurman nasceu em 1899, na cidade de Daytona Beach, na Flórida, em um período marcado por profundas divisões raciais nos Estados Unidos. Sua vida começou em um contexto onde as limitações eram claras. A segregação não era apenas social. Era estrutural. Era legal. Era visível em todos os níveis da sociedade. Mas, como acontece em muitas histórias que se tornam relevantes ao longo do tempo, aquilo que mais moldou sua vida não foi apenas o ambiente externo, foi aquilo que ele recebeu dentro de casa. Howard Thurman foi profundamente influenciado por sua avó. Uma mulher que havia sido escravizada. E que, mesmo tendo vivido uma realidade extremamente dura, carregava algo que não havia sido quebrado, sua fé. Mas não uma fé superficial. Não uma fé teórica. Era uma fé vivida. Prática. Profunda. Ela não falava apenas sobre Deus. Ela vivia com Deus. E essa vivência marcou Thurman de forma definitiva. Porque, desde cedo, ele foi exposto a uma espiritualidade que não dependia de circunstâncias favoráveis. Uma espiritualidade que sustentava a vida, mesmo em ambientes difíceis. E isso plantou algo dentro dele. Ainda não era clareza. Ainda não era direção. Mas era uma base. Com o passar dos anos, Thurman começou a perceber o mundo ao seu redor com mais consciência. Ele via as limitações impostas às pessoas negras. Via as barreiras. Via as injustiças. Mas, ao mesmo tempo, carregava dentro de si uma formação diferente. Uma base que não vinha apenas da realidade externa. E isso gerava um tipo de tensão interna. Uma tensão entre aquilo que ele via e aquilo que ele acreditava ser possível. Ao crescer, Thurman teve acesso à educação, algo que, naquela época, já era uma conquista significativa. E foi nesse ambiente que sua mente começou a se desenvolver com mais intensidade. Ele não apenas estudava. Ele refletia. Observava. Buscava entender. E, aos poucos, foi se tornando alguém profundamente atento. Mas existe um ponto importante aqui. Thurman não era impulsivo. Ele não reagia rapidamente ao que via. Ele processava. E esse processamento moldou sua forma de viver. Enquanto muitos buscavam respostas rápidas, ele desenvolvia algo diferente, profundidade. Ao ingressar no campo da teologia, Thurman começou a estruturar intelectualmente aquilo que já existia dentro dele de forma intuitiva. Mas, mesmo com o crescimento intelectual, ele não abandonou sua base espiritual. Pelo contrário, ele aprofundou. E isso criou uma integração rara. Sua mente se desenvolvia. Mas seu interior também. E essa combinação gerou clareza. Não uma clareza superficial, mas uma clareza que vinha de dentro. Durante esse processo, Thurman começou a perceber algo essencial: o mundo estava cheio de movimento, mas vazio de profundidade. Pessoas reagiam. Se posicionavam. Agiam.
Mas muitas vezes, sem estrutura interna suficiente para sustentar aquilo que estavam fazendo. E isso gerava instabilidade. Movimentos começavam, mas não se sustentavam. Decisões eram tomadas, mas não permaneciam. E Thurman percebeu que o problema não estava apenas no que as pessoas faziam, mas no que elas eram internamente. Foi então que sua vida começou a tomar uma direção mais clara. Mas essa direção não era externa. Não era baseada em posição. Era baseada em formação. Ele começou a desenvolver, de forma intencional, uma vida interior profunda. Práticas de silêncio. Reflexão. Oração. Escuta. Não como fuga da realidade, mas como preparação para lidar com ela. E isso é um ponto central da sua modelagem. Porque ele entendeu algo que muitos ignoram: sem estrutura interna, não existe movimento externo que se sustente. Ao longo da sua formação, Thurman também começou a observar padrões. Percebia que pessoas que não tinham clareza interna facilmente se perdiam. Se deixavam levar por emoções, por pressões externas, por circunstâncias. Mas aquelas que tinham uma base interna sólida, mesmo diante de dificuldades, permaneciam. E isso marcou profundamente. Porque ele não queria apenas agir. Queria agir com consistência. Queria construir algo que não dependesse de momentos, mas de estrutura. Durante esse período, ele também teve contato com diferentes correntes de pensamento, ampliando ainda mais sua visão. Mas, ao invés de se dispersar, ele integrava. Tudo passava por um filtro interno. E esse filtro era construído no silêncio, na reflexão, na escuta. Com o tempo, Thurman começou a compreender algo ainda mais profundo. A verdadeira direção da vida não é encontrada apenas olhando para fora. Ela é reconhecida olhando para dentro. Mas esse olhar para dentro não é automático. Ele exige prática. Exige disciplina. Exige disposição para lidar com aquilo que aparece. E isso não é confortável. Mas é transformador. Foi nesse processo que ele começou a perceber sua própria direção. Não como algo repentino, mas como algo que se tornava cada vez mais claro com o tempo. Ele entendeu que sua contribuição não seria baseada em confronto direto, mas em formação. Formar pessoas. Formar consciência. Formar base. E isso, para muitos, pode parecer menos visível. Mas é profundamente estratégico. Porque aquilo que é formado dentro, se manifesta fora. E se sustenta. Ao longo dessa construção, Thurman não buscava reconhecimento. Não buscava visibilidade. Ele buscava coerência. Queria que sua vida externa fosse reflexo do que estava sendo construído internamente. E isso exigia consistência. Pequenas escolhas. Práticas repetidas. Atenção constante. Nada era imediato. Mas tudo era progressivo. E, aos poucos, aquilo que começou como uma base, foi se tornando direção. E essa direção não vinha de pressão externa. Vinha de alinhamento interno. E quando esse alinhamento acontece, a vida começa a ganhar forma. Não por esforço excessivo, mas por coerência. E, diante de tudo isso, surge uma pergunta inevitável. Você está tentando construir algo grande externamente? Ou está desenvolvendo a estrutura interna necessária para sustentar aquilo que você ainda deseja viver? Perfeito, agora vou te entregar a parte 2 refinada, totalmente alinhada com a parte 1, com ensinamentos extraídos diretamente da história de Howard Washington Thurman, mantendo o padrão TTS e profundidade narrativa. Modelagem, Howard Thurman, parte 2. Ao olhar para tudo que foi construído na vida de Howard Washington Thurman, desde sua infância marcada pela influência de uma avó que viveu a fé em meio à dor, até sua escolha consciente pelo silêncio, pela reflexão e pela profundidade, fica claro que sua direção não nasceu de um momento, mas de uma estrutura. Thurman não começou fazendo. Ele começou sendo formado, e essa formação sustentou tudo que veio depois. A partir dessa trajetória, alguns ensinamentos se tornam claros, não como teoria, mas como princípios vividos. 1.
A base espiritual é construída antes de qualquer movimento visível. Desde a infância, através da convivência com sua avó, Thurman foi exposto a uma fé vivida, resistente e profunda. Antes de qualquer posicionamento externo, sua estrutura interna já estava sendo formada. 2. Silêncio não é ausência de ação, é preparação para ação consistente. Enquanto muitos buscavam reagir ao mundo ao seu redor, Thurman escolheu desenvolver práticas de silêncio, oração e escuta. Foi nesse ambiente que sua clareza começou a surgir. 3. Compreender vem antes de se posicionar. Antes de agir contra as injustiças que via, Thurman buscou entender profundamente a realidade. Sua formação intelectual não foi separada da espiritual, foi integrada. Ensinamento 4. Integração entre mente e espírito gera clareza sólida. Thurman não abandonou o pensamento crítico ao desenvolver sua espiritualidade. Ele fortaleceu ambos. E essa integração evitou superficialidade e confusão. Ensinamento 5. A influência mais duradoura nem sempre é a mais visível. Thurman não estava no centro dos grandes movimentos, mas formou pessoas que estavam. Sua atuação na base revelou que nem todo chamado é público, mas todo chamado precisa ser sólido. Ensinamento 6. Contato com outras experiências pode confirmar sua direção. Ao encontrar Mahatma Gandhi, Thurman não mudou sua essência. Ele confirmou o caminho que já estava sendo construído dentro dele. Ensinamento 7. Movimento sem formação gera instabilidade. Ao observar o mundo ao seu redor, Thurman percebeu que muitas pessoas agiam sem base. E por isso, seus movimentos não se sustentavam. Ensinamento 8. A verdadeira direção nasce no interior, não na pressão externa. Thurman não definiu sua vida a partir do que o mundo exigia, mas a partir do que foi discernido internamente ao longo do tempo. Ensinamento 9. Coerência entre interior e exterior constrói autoridade real. Sua vida não era dividida. O que ele vivia internamente era refletido externamente. E isso gerava influência sem esforço. Ensinamento 10. Processo é construção estratégica, não atraso. O tempo que Thurman investiu no invisível foi exatamente o que sustentou sua influência no visível. Nada foi desperdiçado. Ensinamento 11. Discernimento exige prática contínua, não momentos isolados. A clareza que Thurman desenvolveu não veio de experiências pontuais, mas de práticas constantes ao longo da vida. Ensinamento 12. Tornar-se é mais importante do que fazer. Antes de impactar o mundo, Thurman se tornou alguém estruturado. E isso fez com que sua ação fosse consistente e duradoura. Esses ensinamentos revelam que transformar chamado em movimento não é sobre intensidade, é sobre estrutura. Howard Thurman não construiu sua vida a partir de pressa. Construiu a partir de profundidade. E isso fez com que sua influência não fosse momentânea, mas contínua. Porque quando o interior está alinhado, o movimento não precisa ser forçado. Ele se sustenta. Ele permanece. Ele gera impacto real. E diante disso, a pergunta final não é sobre o quanto você está fazendo, mas sobre o que está sendo formado dentro de você enquanto você caminha. Você está tentando viver seu chamado apenas através de ação, ou está permitindo que o processo construa a estrutura necessária para sustentar aquilo que você foi chamado para viver?